Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à geografia do Brasil e nós vamos trabalhar hoje a dinâmica climática do Brasil. Vocês viram aí na última aula com o mestre Saulo Formiga os fatores e os elementos do clima. Então hoje o que é que a gente vai trabalhar aqui? De que maneira esses fatores e esses elementos climáticos acabam determinando as características dentro do território nacional. Para a gente poder começar a lembrar dos aspectos climáticos do Brasil, a primeira coisa é lembrar da localização geográfica do Brasil. O Brasil ele encontra-se em baixa latitude, lembra? Latitude é um fator climático. Você tem que lembrar que latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Quanto mais próxima da linha do Equador, menor será a latitude, 0 graus. Eu me afasto da linha do Equador, essa latitude ela vai aumentando. O Brasil ele é cortado ao norte pela linha do Equador e é cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Dessa forma, nós podemos afirmar que o território nacional encontra-se em baixa latitude, entre 0 e 30 graus ao sul ou 0 e 30 graus ao norte. Tranquilo? A posição geográfica do Brasil vai determinar a nossa posição em relação às zonas climáticas. Quais são as duas zonas climáticas que o Brasil está localizado? Zona tropical e zona temperada sul. A maior parte do Brasil fica entre o Trópico de Câncer, que não corta o território nacional, Trópico de Capricórnio, e ao norte somos cortados pela região, pela linha do Equador. Então a maior parte do Brasil, zona tropical ou zona intertropical. Nós temos 92% do território nacional dentro da zona tropical. É por isso que quando nós vamos classificar os climas no Brasil, os climas predominantemente no país são climas tropicais. A parte sul do país, 8% dentro da zona temperada sul. Só que preste atenção no detalhe. Esses 8% dentro da zona temperada sul é uma faixa de transição climática, de mudança entre a zona tropical e a zona temperada. Por isso o termo faixa subtropical. Então não esquece disso. A maior parte do Brasil está na zona tropical, a parte sul do país é zona temperada sul, só que com aspectos subtropicais. Transição entre a zona tropical e a zona temperada. É a faixa subtropical, certo? Quais são as características principais do clima no Brasil? O Brasil possui um clima quente e úmido. Quente e úmido. Quente, climas tropicais. Os climas mais frios que você tem no Brasil, o subtropical ao sul e o tropical de altitude. Opa, altitude, outro fator climático. Aumenta a altitude e diminui a temperatura. Lembrando, dentro do Brasil você não tem grandes cadeias montanhosas. Então a altitude pode interferir nas nossas características climáticas? Pode, mas você não vai ter nenhuma área de grande altitude no país que tenha o topo, por exemplo, coberto de neve, como acontece nas cadeias montanhosas da Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil, esse clima tropical de altitude fica nas regiões serranas, Serra do Paraná, Serra do Rio Grande do Sul, Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, certo? Você tem também as áreas de serras no sul do Piauí, dentro da área da Bahia, onde você pode ter essa altitude interferindo no clima. Mas de maneira geral, o que determina esse clima mais quente na maior parte do Brasil é a nossa presença dentro da zona tropical, certo? E nós temos também um clima úmido. Lembrando, você tem algum clima seco no Brasil? Temos, é o clima semiárido, tropical semiárido, que fica na área do sertão nordestino, tá? Do sertão semiárido nordestino, onde existe ali a vegetação da caatinga. Mas a maior parte do Brasil, clima o quê? Úmido. Você tem também outras duas características importantes no clima do Brasil. Vou colocar aqui para vocês. Quais são essas outras duas características? Nós vamos ter uma elevada média térmica, uma elevada média térmica e uma baixa amplitude
uma baixa amplitude térmica, elevada média térmica e baixa amplitude térmica, certo? Vamos lembrar aqui, o que seria essa média térmica? O que seria essa média térmica aqui? É quando você soma as temperaturas e tira uma média entre elas. Ora, na maior parte do Brasil você tem temperaturas elevadas, presença na zona tropical. Então, quando você tira a média térmica entre essas temperaturas elevadas, o resultado também vai ser o quê? Elevado. Então, você tem uma elevada média térmica dentro da maior parte do Brasil, certo? E amplitude térmica, por que nós temos aqui, ó, uma baixa amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Se na maior parte do Brasil você tem sempre temperaturas elevadas, quando você vai tirar a amplitude, a diferença entre a maior e a menor, esse resultado vai ser o quê? Baixo. Então, quando você pegar uma questão falando de características climáticas no Brasil, clima quente e úmido, clima com elevada média térmica, clima com baixa amplitude térmica. O que determina as elevadas temperaturas dentro do Brasil? A nossa baixa latitude, somos muito próximos da linha do Equador, somos cortados pela linha do Equador. Além disso, nós estamos na maior parte do nosso território dentro da zona o quê? Tropical, certo? Agora você tem, preste atenção nisso, um fator climático que vai ser essencial para determinar nossa grande umidade. E qual seria esse fator climático? As massas de ar. As massas de ar que atuam no nosso território. Então, Brasil e a atuação das massas de ar, certo? Essas massas de ar atuando sobre o território nacional irão determinar o nosso período chuvoso, o nosso período de estiagem, os tipos de chuva que acontecem dentro do território nacional. Quando nós falamos dessas massas de ar, a gente tem que lembrar de algumas ideias básicas. O que é uma massa de ar? É uma parte da atmosfera, lembra? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Então as massas de ar são pedaços da atmosfera que irão adquirir características dos locais onde se originam. Se uma massa de ar surge próximo da linha do Equador, zona tropical, ela vai ser uma massa de ar quente. Se ela surge afastada da linha do Equador, próximo aos polos, polo norte, polo sul, ela vai ser uma massa de ar fria. Se essa massa de ar surge no continente, vai ser seca. Se essa massa de ar surge no oceano, ela vai ser úmida. E olha como é que o Brasil ele possui as suas excentricidades, as suas exceções, as suas particularidades. No Brasil, na região norte, na região amazônica, você tem a massa equatorial continental. Ela é uma massa de ar continental. Então ela deveria ser o quê? Seca. No entanto, ela acaba carregando uma grande quantidade de umidade devido ao processo de evapotranspiração que ocorre nessa região norte do país, graças à presença da floresta amazônica e à presença também da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então vamos para cá? No território nacional, vamos fazer aqui aquele mapinha que Saulo fica fazendo graça, dizendo que faz o mapinha do Brasil, né? Melhor do que o meu. Eu também acho que o dele é mais bonitinho, mas o importante é a mensagem ser passada. Então vamos lá. Quando você pega o território nacional, o que é que você tem que lembrar? Quantas massas de ar atuam no Brasil? 5. 5 massas de ar. A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Então essa é a primeira informação que você tem que ter. Quantas e quais são as massas de ar que atuam no Brasil? 5 massas de ar.
Equatorial continental, equatorial atlântica. Tropical continental, tropical atlântica. E massa polar atlântica. 5 massas de ar. Dessas 5 massas de ar, 4 são quentes. Equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental, tropical atlântica. 4 são quentes. E apenas uma fria, massa polar atlântica. E isso, turma, já é consequência da nossa posição geográfica na maior parte do nosso território, dentro da zona o quê? Tropical. Então predominam massas equatoriais, massas tropicais, sendo quentes. Na parte sul do Brasil, você tem a atuação da massa polar, que já vai ser uma massa o quê? Mais fria. Todo mundo? Tranquilo? Vamos lá. Outra característica que a gente tem que lembrar. Vamos aqui. Lembram? A massa equatorial continental, ela surge no continente. Ela deveria ser o quê? Seca, mas ela é úmida. Vamos lembrar e não vamos esquecer. Ela vai ser úmida porque ela vai surgir na área da floresta amazônica. Então você tem aqui, ó, a floresta amazônica. Você tem também um grande número de rios dentro dessa área amazônica. E próximo da linha do Equador, com uma grande radiação solar, você vai ter um intenso processo. De evapotranspiração. Evaporação da massa líquida e uma intensa transpiração dessa grande cobertura florestal na porção norte do país. E aí você acaba tendo a formação de grandes áreas de umidade. A massa equatorial continental, chamada pela mídia aí de maneira constante, os chamados rios voadores. Uma grande quantidade de umidade, só que no estado que? Gasoso, tá bom? Então, a massa equatorial continental, quais são as características? Ela é quente e úmida. Surge no continente, mas vai ser úmida porque absorve a umidade através dessa intensa evapotranspiração da floresta amazônica e da bacia amazônica. Tranquilo? Ok? Vamos para cá. A massa tropical continental, ela vai ser também uma massa de ar quente, mas surge no continente, vai ser uma massa seca. E Rodrigo, por que ela não vai ser úmida igual à equatorial continental? Porque o local onde ela surge é a região do chamado Chaco argentino, ou região das coxilhas argentinas. É uma área de vegetação mais rasteira, formada por arbustos e gramíneas. Então o processo de evapotranspiração que ocorre nessa área vai liberar uma menor quantidade de umidade. Como libera uma menor quantidade de umidade, acaba não sendo úmida, vai ser o quê? Seca, certo? Vamos para cá. A massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, as duas têm as mesmas características. As duas são quentes e as duas também serão, olha só, úmidas. Massa quente e úmida. Massa quente e úmida. Observa que as duas elas vão surgir dentro do Oceano Atlântico, dentro da chamada Amazônia Azul. Então a umidade que elas carregam é proveniente de uma intensa evaporação da massa líquida dos oceanos, da chamada Amazônia Azul. Essa equatorial atlântica, ela vai trazer umidade para o Brasil, principalmente na porção norte da região nordeste, inclusive atingindo aqui a porção norte do estado do Maranhão. A tropical atlântica, ela traz umidade para o Brasil e atinge principalmente, vamos lá, o leste da região nordeste e a porção sudeste do país, tá bom? E nós temos na parte sul a massa polar atlântica. É uma massa de ar que é fria, polar,
e também é úmida. Preste atenção no seguinte, ela vai ser fria porque ela vai surgir próximo às áreas ali do sul da Argentina, na região da Patagônia, já bem próximo do Círculo Polar Ártico. Então ela surge em uma área mais fria, em uma área de elevada latitude, por isso é fria. Mas ela também é úmida, Rodrigo. Massa de ar que surge no oceano vai ser úmida. Mas preste atenção na seguinte informação. Ela carrega uma quantidade de umidade menor se comparada à umidade das massas de ar equatoriais e tropicais. Por quê? Porque uma massa de ar quente acaba provocando um maior processo de evapotranspiração. Acaba provocando um processo de maior liberação de umidade. Já uma massa de ar fria, ela pode surgir no oceano, ela pode carregar umidade, mas essa umidade ela será em menor quantidade, tá bom? Um fato interessante que geralmente cai nas questões de prova é que quando essa massa polar ela avança sobre o Brasil, ela avança em 3 direções ou em 3 ramos diferentes. Quando essa massa de ar fria avança sobre o Brasil, ela avança em 3 direções ou em 3 ramos diferentes. E aí, vamos lembrar o seguinte, ela é uma massa de ar fria. Quando é que ela vai avançar sobre o Brasil? Vamos voltar para cá. Ela vai avançar sobre o Brasil no período do inverno. Ela avança sobre o Brasil no período do inverno. E quando é que começa o inverno no Brasil? 21/6. Então, a partir de 21 de junho, agora, né? 21 de junho, ela começa a avançar pelo Brasil e ela vai invadir o Brasil em 3 direções diferentes. Nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui, na região norte do Brasil, ela vai provocar o fenômeno da friagem. Vamos colocar bem aqui para a gente não esquecer. Esse ramo 1, ele provoca a friagem, que é a queda momentânea, a queda passageira de temperatura. Ora, essa porção norte do Brasil, encravada na zona tropical, está em uma área de baixa latitude. Então a temperatura pode até cair, mas não vai cair de maneira permanente. Depois ali de aproximadamente 2 semanas, as temperaturas voltam a ficar elevadas. Por isso é um frio passageiro. Olha o termo, friagem. Já o ramo 2, também chamado de ramo central, ele vai provocar no sul do Brasil, precipitação nival, a queda de neve, e pode provocar também as geadas, que é o orvalho congelado, aquelas gotinhas de água que se formam na superfície, com as baixas temperaturas elas podem acabar congelando, geadas. Não esquece, esse ramo central no sul do Brasil provoca a queda de neve, precipitação nival e as geadas. Quando esse ramo chega até a porção central do país, chega até a porção centro-oeste, ele vai provocar a queda de temperatura. E nessa porção centro-oeste, quando esse ar frio chega, ele chega frio e seco. É o que acontece na região de Brasília, esse período agora, de junho, julho e agosto. A temperatura cai, mas está seco. Tá bom? Tranquilo? E o ramo que avança aqui pelo litoral, ele vai se encontrar, olha só, com a massa tropical atlântica. E aí você tem um encontro de 2 massas de ar com temperaturas diferentes. E quando você tem um encontro de 2 massas de ar com temperaturas diferentes, você vai ter as chamadas chuvas frontais. Tá bom? Tranquilo? Então você tem aqui uma ideia da atuação dessas massas de ar sobre o Brasil, uma ideia da atuação da massa polar atlântica que está atuando sobre o Brasil nesse determinado momento. Tá bom? Tranquilo? Já já a gente volta com um pouquinho mais aí de conteúdo sobre o clima no Brasil. Valeu?